Estamos ao vivo! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de lives de aquecimento para o aulão O Recomeço. Nesse aulão, que vai acontecer no dia 19 de janeiro às 20 horas, eu vou te mostrar o caminho exato para quitar as dívidas da sua empresa, do seu negócio. Esse aulão é 100% online, 100% gratuito e para participar você precisa clicar no link que está aqui na descrição e na bio do meu Instagram também, e fazer a sua inscrição, tá? Mas é gratuito. E aqui nessa série de lives de aquecimento para esse aulão, eu vou te mostrar temas que são importantes, né, para você construir uma base de conhecimento para que você aproveite ao máximo o nosso aulão do dia 19 de janeiro, tá? Então, o aulão principal que você precisa assistir é no dia 19 de janeiro, mas aqui você já vai ter conhecimentos para aquecer, tá? Os seus conhecimentos aí para o nosso dia 19 de janeiro, para o nosso aulão. E eu sou a Laís Belniak e o tema de hoje é como lidar com o medo de fechar a sua empresa. Exatamente, eu sei que você que tem uma empresa que tem dívidas tem muito esse medo. Medo de precisar fechar a sua empresa é um medo muito forte, além das outras coisas que te incomodam, né? E aqui, como nas nossas lives de quartas-feiras a gente fala sobre obstáculos, eu resolvi trazer esse tema para conversar um pouquinho com vocês, ok? Então, começando já, introduzindo o nosso conteúdo, eu quero te falar que o medo de fechar a sua empresa que você sente está ligado a outros medos. Ele não é um medo único, ele está ligado a outros medos. Por exemplo, você tem também medo da opinião dos outros. Mesmo que você fale, ah, não, mas eu não me importo com o que os outros vão pensar. Aí eu falo pra você, tá, e se sua esposa falar que se você continuar com a sua empresa, por exemplo, o relacionamento acabou. Aí você fala, ah, não, mas disso eu tenho medo. Então, indiretamente, você tem sim medo da opinião dos outros também. Também está relacionado com o medo da rejeição. Como eu falei, pensa, você tem uma empresa e as pessoas externas, seja sua família, caso não sejam do ramo empresário, né? Seja os seus amigos, enfim, quando você tem um negócio, as pessoas de fora te olham como um super-herói, como alguém que muitas vezes tem dinheiro, que é o que representa, né? Na cabeça das pessoas, ah, ele tem uma empresa, então ele tem dinheiro. Ah, então ele tem uma empresa, então ele é bem-sucedido. Tudo isso é o que as pessoas pensam, e quando você fala em medo de fechar a empresa, você está pensando que tudo isso, entre aspas, toda essa fama, né, entre aspas, aí com a sua família e amigos, vai acabar. Você vai se sentir um fracassado. As pessoas vão te achar como um fracassado. É isso que está na sua cabeça. E a gente vai entender sobre como lidar com isso e por isso assista até o final. Mas antes de falar, de continuar com esse conteúdo, eu quero que você clique aqui em se inscrever e curta esse vídeo. Não caia o dedo e me ajuda a entregar esse conteúdo para mais empreendedores que estão precisando disso. Quando você se inscreve, curte o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo bom e por isso ele entrega para mais pessoas. Então me ajuda a te ajudar, ok? E também, se você está assistindo esse conteúdo, principalmente no replay, e conhece algum empreendedor que está nessa situação também, ou mesmo um familiar seu, envia esse vídeo, compartilha aí com essa pessoa, ok? Então tá, continuando aqui o nosso assunto. O que é o medo do desconhecido? Como eu falei, né? Tá ligado, esse medo de fechar a sua empresa tá ligado a outros medos também. E o medo do desconhecido é um outro medo que está relacionado ao medo de fechar a sua empresa. Pensa, hoje você tem ali o seu negócio, hoje você tem essa rotina de ir para sua empresa, de lidar com os fornecedores, clientes e tudo mais. Hoje é assim que funciona a sua vida. Se você, por acaso, precisa fechar a sua empresa, você vai precisar encarar o novo. Você vai precisar, talvez, voltar para a CLT, talvez abrir um novo negócio, talvez, né,
Talvez você desista de empreender, que é uma coisa que dói muito para mim pensar nisso. Uma pessoa desistindo de empreender, uma empresa fechando, é uma coisa que eu quero evitar com todas as forças. E é por isso que eu faço o que eu faço. É por isso que eu tô aqui há mais de 6 meses produzindo 2 lives de conteúdo de qualidade aí para vocês. Hoje você tem essa rotina de ir para a empresa, de negociar com os fornecedores, de comentar com a família sobre o seu negócio ali no Natal, enfim, nos almoços de família. Tem essa rotina também com os seus familiares que são os mais próximos, esposa ou marido e filhos, certo? E se você pensa na possibilidade de precisar fechar sua empresa, o que acontece? Você vai precisar lidar com algo desconhecido. E nós, seres humanos, temos muito medo do desconhecido. É uma coisa que não é única, exclusivamente sua. Todo mundo tem. Pensa lá o ser humano na época das cavernas. Se ele saísse das cavernas, de dentro da caverna, ele tinha uma grande chance de morrer. Se ele saísse de dentro daquela comunidade, se ele ousasse experimentar o novo. Por quê? Tinha vários predadores na natureza. E é por isso que nós temos medo do desconhecido. Isso é uma coisa que milhares de anos atrás foi configurada no nosso cérebro, na nossa programação mental, né? E quando você pensa em medo de fechar a empresa, está muito ligado a isso. Você tem medo do desconhecido, tá? É importante, primeiramente, que você saiba sobre a existência desse medo. Olha, eu estou com medo do desconhecido. Como que eu faço para trabalhar isso? A gente já vai comentar depois a respeito de como trabalhar e por que você precisa deixar um pouco de lado esse medo, ok? Também medo da opinião dos outros. Em relação ao medo da opinião dos outros, eu sempre falo uma frase que não é minha, tá? Não vou saber citar a fonte exata para vocês, mas essa frase não é minha. Mas o que acontece? Louco sem resultado é louco. Louco com resultado é gênio. Quando o Santos Dumont falou que ia voar, que o ser humano ia voar, todo mundo riu da cara dele. Falou: você é louco, nunca. A gente não tem capacidade física para voar, né? Foi isso que aconteceu lá na época dele. E hoje, depois do avião, é muito comum até pra gente falar, olha, vou pegar um voo ali, né? Até de paraquedas e outros meios aí para voar. Por quê? Ele conseguiu o resultado. A partir do momento que ele conseguiu elaborar o avião, que realmente se tornou uma coisa segura, ele se tornou um gênio. Você entende? A partir do momento que aquela ideia é dada como ideia de louco, depois do momento que aquilo gerou resultado, se tornou um gênio. É exatamente assim como o avião, como a lâmpada, né? Como outras criações aí do ser humano que ninguém acreditava. Se você pensasse lá, sei lá, em 1900, não precisa ir nem tão longe. Se você pensasse em 1900, falasse para alguém, olha, você vai se comunicar por vídeo. Acho que pausou o vídeo aqui no Instagram, acho que voltou. Mas se você pensasse lá atrás, falasse para alguém da época, pudesse voltar lá naquela época e falasse para alguém, olha, você vai se comunicar olhando para outra pessoa, estando em outro país. A milhares de quilômetros de distância dessa pessoa, você vai conseguir se comunicar com ela. A pessoa jamais iria acreditar e iria rir da cara de quem falasse isso. Só que aquela coisa, louco sem resultado é louco, louco com resultado é gênio. E aí, quando você fala, vou dar uma pausa aqui porque acho que cortou no Instagram. Quando você pensa em relação às dívidas da sua empresa e você fala para as pessoas, eu vou quitar essas dívidas e vou me reerguer e vou ter uma empresa lucrativa e um negócio consolidado. Ponto final. Você falou isso para alguém. A partir do momento que você falar isso, as pessoas vão rir da sua cara, ainda mais se a sua situação tiver um pouco complicada, né? As pessoas souberem que essa situação está bem complicada. Se você falar, por exemplo, para o seu fornecedor que você está devendo, olha, eu vou me reerguer. Esse fornecedor provavelmente também vai te chamar de louco. Falar, cara, olha o teu negócio, você
está reduzindo o faturamento, você está devendo para mim e para várias outras instituições financeiras e tudo mais. Você não vai conseguir isso. Aí sim você foi dado como louco, mas a partir do momento que você conseguir o resultado, você vai ser gênio, com certeza. E é aquela coisa, né? Também sobre medo da opinião dos outros. As pessoas que te julgam não vão pagar as contas. As pessoas que apontam o dedo e riem da sua cara não vão pagar as contas aí da sua empresa, as contas da sua casa, não vão colocar a mão na massa por você. Na maioria das vezes, as pessoas que apontam para você e te chamam de louco ou te julgam em relação, principalmente às suas dívidas da sua empresa, elas não vivem aquilo. Elas têm uma experiência diferente do que a sua. Então, tá tudo bem, muitas vezes até dentro de casa você não vai ter apoio. As pessoas vão duvidar da sua capacidade. Mas tá tudo bem, porque essas pessoas tiveram uma vivência diferente. Imagina, sei lá, sua esposa, né? Vamos supor que o pai dela teve uma empresa e ficou muito endividado e precisou fechar a empresa por causa disso. Ela criou na cabeça dela essa crença de que não dá certo empreender, de que isso não funciona, é só para quem é super inteligente ou é só para quem já é filho de alguém muito rico, sabe? Então, na cabeça dela, isso realmente não faz sentido. E tá tudo bem. Eu sempre falo, né? As pessoas que estão ao seu redor não precisam aceitar, não precisam concordar. Elas só precisam entender, né? Elas precisam aceitar a sua opinião. Eu sempre falo, se alguém que tem uma vivência diferente da sua está duvidando da sua capacidade, está falando que você não vai conseguir, só falar para a pessoa: olha, eu sei que para você é muito difícil compreender e tomar isso como verdade. E você está fazendo isso para me proteger. Muitas vezes a sua esposa, sua mãe, ou mesmo seu marido, às vezes filhos, caso sejam maiores, né? Você só está fazendo isso para me proteger, porque você quer o melhor para mim. Mas eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você aceite a minha decisão. Eu quero que você respeite. É isso que você precisa falar para as pessoas que estão ao seu redor, né? Você não pede autorização, você pede apoio, ok? Então, sobre a opinião dos outros é isso. E na maioria das vezes, as pessoas que te julgam em relação a alguma coisa, elas tiveram uma vivência ruim em relação àquilo. Como eu dei um exemplo lá, sei lá, sua esposa teve uma situação de algum familiar que precisou fechar a empresa, que sofreu muito por causa disso. Então, ela acredita naquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava na CLT, trabalhava com consultoria empresarial, ainda trabalho, né, mas por conta própria. Quando eu trabalhava nessa empresa, as pessoas falavam que casamento, sociedade em casamento não dá certo. Só dá certo ou o casamento ou a sociedade. Uma das coisas não vai dar certo. Então, no caso de empreender com o seu marido, né? E eu empreendo com o meu marido. Elas diziam isso. E para mim aquilo afetava muito, sabe? Porque era meio que um motivo de chacota dentro da empresa. Porque eu já tinha um negócio ali, mesmo trabalhando na CLT, tinha um negócio com ele. E todo mundo sabia disso. E isso era meio que um motivo de chacota mesmo, né? E aí, o que que acontece? Essas pessoas eram pessoas que não tinham relacionamentos bons, produtivos. E elas julgavam com base na experiência delas. Entenda isso. As pessoas julgam com base na experiência delas, certo? Então tá tudo bem, eu entendo que eles não conseguiram ter relacionamentos produtivos. Eles não conseguiram ter sucesso nessa área. Mas não é porque eles não conseguiram que não é possível. Por outro lado, a gente tinha vários clientes que tinham relacionamentos em empresas e em sociedade muito bem sucedidas. E é exatamente isso que eu quero falar para você. Olha, as pessoas julgam com base nelas e não com base na verdade, tá? Então é isso sobre medo da opinião dos outros, só pra gente não estender muito em relação a isso, tá? Busque apoio sim das pessoas que estão mais próximas a você, mas em relação ao externo, entenda, tá tudo bem, eles estão me julgando com base no conhecimento deles,
na limitação deles, mas eu não vou concordar com isso e não vou internalizar isso que essa pessoa está me falando, ok? E aí, provavelmente, você está depositando a segurança no externo e não no interno. Por isso que esse medo está afetando tanto. Como assim, Laís? Quando você entende que segurança não existe, estabilidade não existe, você se torna um protagonista e não uma vítima. Como assim, Laís? Em relação a medo de precisar fechar a sua empresa, você tá, de uma forma ou de outra, está depositando a segurança no externo. Ou seja, está depositando a segurança na empresa que você já tem. Está depositando a segurança em talvez uma negociação mais flexível com o banco. Você está depositando a segurança, a estabilidade, enfim, está depositando a segurança na bondade do fornecedor. Talvez você está depositando a segurança em outras coisas externas, só que você não tem controle em relação ao externo, em relação ao que está fora. Você só tem controle em relação ao que está dentro, em relação a você. Então, entenda de uma vez por todas, estabilidade não existe. Nem para quem é concursado, estabilidade não existe. A gente viu aí, há alguns meses atrás, o pessoal do IBGE, que fizeram concurso temporário, né, mas são concursados, não receberam salário. Simplesmente. Estabilidade não existe. A estabilidade está dentro de você. E a partir do momento que você entender que a estabilidade está dentro de você e não no externo, que a estabilidade depende de você conquistar novas habilidades, de você aprender a fazer coisas novas e não dos outros. A partir desse momento você se torna um protagonista da sua própria vida, da sua própria empresa, e aí sim as coisas começam a fluir melhor. Então entenda, estabilidade não existe. Você precisa desenvolver novas habilidades, você precisa se tornar uma pessoa mais forte e melhor para conseguir fazer a sua estabilidade seja onde estiver. Pensa em uma pessoa milionária, qualquer uma. Aí pensa comigo, se essa pessoa que se tornou milionária por merecimento próprio, tá? Não pensa em alguém que conquistou isso por herança. Pensa em uma pessoa que se tornou milionária por merecimento próprio, por esforço próprio. Será mesmo que essa pessoa, se ela perdesse tudo, ela não iria reconstruir tudo de novo, tudo do zero? Se saísse tudo que ela tem, bens, patrimônio, dinheiro, tudo que ela tem fosse levado, fosse doado para alguém, ela iria construir tudo do zero, porque ela sabe construir, porque o aprendizado ninguém consegue tirar. Então é exatamente nesse ponto que eu quero chegar com você. Você, mesmo estando nessa situação difícil de dívidas aí na sua empresa, você está se tornando mais forte e você precisa entender que a partir do momento que você é a sua própria segurança, nada mais te abala. Porque se tudo der errado, se tudo for tirado de você, você consegue reconstruir tudo do zero. Entende? Então, a segurança está em você mesmo. A segurança está no interno e não no externo, ok? Um outro tópico aqui que eu quero trazer para vocês, sobre medo de ter que fechar a sua empresa. Pensa comigo, qual que é a pior coisa que pode te acontecer, caso você realmente precise fechar a sua empresa, o pior cenário possível? O que aconteceria? Eu tenho certeza que a pior coisa que poderia acontecer não é tão ruim assim. Pensa comigo, se você tentar resolver as dívidas aí do seu negócio, mas falhar, né? Não der certo e tal, não conseguir. Talvez você vai precisar vender todos os bens da sua empresa e com esse valor aí você consegue quitar suas dívidas, né? Talvez você vai conseguir aprender aquilo e vai aprender a fazer vendas e vai conseguir quitar suas dívidas. Ou talvez não. Talvez você realmente precise vender tudo, fechar tudo e recomeçar do zero. Talvez até declarar falência e recomeçar do zero. Mas se isso acontecer, a pior situação possível, como que vai ser a sua vida? Talvez você vai precisar
morar em uma casa menor, né? Mudar ali de casa para morar em uma casa menor. Talvez você vai precisar até morar com os seus pais. Mas entenda, aonde eu quero chegar o pior de tudo não é tão ruim assim, entende? Quando eu decidi sair da CLT, eu tinha essa visão. Se eu sair da CLT e der tudo errado no meu negócio, tudo der errado. A pior coisa que pode acontecer é eu precisar voltar para casa dos meus pais, pedir um quartinho e voltar a morar lá. Então, o pior de tudo não é tão ruim assim, entende? Talvez você esteja na mesma situação. Se a minha empresa falir realmente, tiver que fechar tudo, mandar todo mundo embora, eu vou precisar voltar a morar para casa dos meus pais ou conseguir um trabalho ali que é ruim, mas não é tão ruim assim. E aí a vida vai começar a acontecer novamente, você vai recomeçar, você entende? Então a pior coisa que pode te acontecer não é tão ruim assim. Então você não pode largar o barco, abandonar o barco. Você precisa continuar, né? Então essa questão aí é muito importante. A pior coisa que pode te acontecer não é tão ruim assim. E aí, beleza, Laís, entendi essa questão em relação a medos, em relação à pior coisa que pode me acontecer, em relação à segurança estar no interno e não no externo. Entendi isso, mas eu quero evitar que a minha empresa feche mesmo. O que eu faço? Eu vou te colocar algumas possibilidades que podem estar acontecendo aí com você e algumas soluções, tá? Por exemplo, será que você está devendo para o fornecedor, devendo mercadorias? Se você estiver nessa situação, você pode, por exemplo, fazer uma negociação ali com esse fornecedor para ele simplesmente pegar essa mercadoria novamente. Ele retornar, você vai pagar a dívida com a própria mercadoria, entende? Sem nenhum valor a mais, sem nenhum prejuízo e tudo mais. Isso pode ser uma alternativa. Ou, se você estiver devendo fornecedor, provavelmente você vai estar com um volume muito grande de mercadorias aí na sua empresa. Então, você também pode fazer uma ação de queima-estoque. Vende quase a preço de custo, algum valor ali que seja só suficiente para você pagar os impostos sobre aquela venda, né? E torra o estoque. E aí você paga o fornecedor. Essa é uma solução. Se você deve, por exemplo, para bancos, você não pode recusar as ligações. Você não pode fingir que nada está acontecendo. Trocar simplesmente de celular e pronto. Não é assim que se resolve a situação. A gente não é criança. Somos adultos e precisamos enfrentar as situações de frente, tá? Então, se você deve para banco, sempre atenda as ligações. Porque se você não atende as ligações, o banco vai entender cada vez essa situação como se chama calote. Quanto menos você atende as ligações, mais vai parecer que você é um caloteiro. E é tudo que você não quer, porque você vai precisar negociar essa dívida com o banco uma hora ou outra. Eu não ensino ninguém a dar calote, tá? Eu ensino os empreendedores a organizarem as suas dívidas e quitarem as suas dívidas por meio de meios legais, meios justos, tá? Até essas negociações que muitas vezes você consegue quitar a sua dívida por um valor muito abaixo, na verdade o que está sendo tirado desse valor aí que estava sendo cobrado antes é juros, é dinheiro para o banco. E esse dinheiro que estaria indo para o banco pode ser reduzido em muito. Tá? Você vai pagar juros sim, mas juros justos. O que você realmente deve e não o que o banco está cobrando 1000 taxas a mais, ok? Então, não se coloque como um caloteiro. Se coloque como uma pessoa que está passando por dificuldades na sua empresa, mas vai pagar, ok? Sempre atenda as ligações. Se mantenha negociando sempre, principalmente em relação a banco. Se você deve para a agiota, também não adianta você simplesmente sair da cidade, sumir, deixar alguém tocando a sua empresa, não. Você precisa negociar com ele, atender as ligações, talvez fazer acordos ali em relação a pagar
um valor mínimo por mês e tudo mais, tá? Para você evitar o fechamento da sua empresa, também você vai precisar sempre se reinventar. O principal ponto que vai fazer você quitar as dívidas da sua empresa é fazer mais dinheiro. E existem técnicas para fazer mais dinheiro. Fazer mais dinheiro, se reinventar, trazer um produto novo, prestar um serviço para o seu cliente que talvez você não preste. Fazer mais dinheiro, se reinventar, técnicas de vendas, tudo isso vai te ajudar a quitar suas dívidas mais rápido. Fazer mais dinheiro é a principal, porque eu sempre falo em relação a despesas. Todo mundo acha que para quitar as dívidas vai precisar reduzir despesas. É um dos passos, sim. Porém, às vezes, se você reduzir a zero as suas despesas, se você conseguir alguém para pagar as suas despesas e você tiver zero despesas, provavelmente mesmo assim a sua dívida não se resolve, mesmo você tendo despesas zero, né? Então, o ponto-chave é faça mais dinheiro. E, por último e mais importante de tudo, esse ponto eu quero que você anote. Pega seu caderninho e anota, porque só assim é que você vai internalizar isso para você, tá? Peça ajuda. Para evitar o fechamento da sua empresa, você vai precisar pedir ajuda. Porque você chegou até aqui com base no que você sabe. E provavelmente você sabe chegar até aqui, mas não sabe sair daqui. Então, nada melhor do que alguém que sabe sair desse ponto que você está para te ajudar, né? Então, peça ajuda, com toda certeza, isso vai fazer diferença aí na sua jornada. Eu não digo que é inválido tudo que você sabe, que é inválido toda a sua experiência em relação ao seu negócio, mas se você ainda não conseguiu quitar as dívidas, provavelmente é porque você está fazendo do jeito errado e você não sabe qual é o jeito certo para quitar as suas dívidas. Existe alguém que sabe e essa pessoa muitas vezes te oferece ajuda e você precisa aceitar essa ajuda para conseguir sair dessa situação, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse raciocínio aí. Espero que esteja bem claro todas essas questões. E qualquer dúvida, comenta aqui. Quero saber também se você gostou, deixa aqui nos comentários, mesmo que você esteja assistindo no replay, ok? Então, espero vocês na próxima live. Até mais, pessoal!